Oi, Oi, Pedro, tudo bem? tudo bom e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Com esse frio? Tá frio, hoje tá friozinho gostoso. Ah, tô até de segunda pele para matar a saudade. Ah, tem que aproveitar. Já fez esse friozinho, a gente já tem que arrancar todas as roupas do armário pra usar, né? Porque a gente não sabe até quando vai durar esse tempinho. Muito obrigado por aceitar a gente bater um papo. A gente já tinha tentado no passado, não Verdade. deu, mas a gente não tem problema. Eu queria que Fala- você. Oi? É impossível, né, a gente recusar um convite quando alguém pede para conversar sobre uma coisa que a gente ama tanto, né? Falo, é com o maior prazer do mundo que a gente vai estar sempre participando, com certeza. As pessoas não sabem, mas a semana passada eu e a Pri, a gente conversou bastante. Que eu falei, gente, por que a live não é agora? Quero que todo mundo ouça isso, pelo amor de Deus. Tive que Ai, esperar até terça-feira para chegar, para a gente bater um papo. E já que a gente já se aqueceu aqui um pouquinho, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, já falasse como foi o seu contato com a corrida, para a gente aquecer já a nossa conversa. bom, vamos lá, gente. Meu nome é Priscila Mengatti, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora, em dezembro. Minha paixão pela corrida já começou faz um tempo, mas foi como eu falei para o Pedro, demorou para eu me permitir, eu realmente tentar. Comecei, parei inúmeras vezes, mas eu acho que fazem 5 anos, meu filho vai fazer 7, uns 5 anos, um pouquinho mais, que eu realmente falei, não, agora eu quero treinar. Eu fui atrás de uma assessoria de corrida e comecei a levar os meus treinos a sério, né? Então, eu já tenho esse tempinho aí com a corrida, tenho 3 maratonas, perdi a conta de quantas meias, eu acho que tenho umas 20 e poucas oficiais, né? E tenho um projeto junto com as minhas amigas, com a Vanessa Guinello e a Mavi Dotti, que se chama Let's Run Girls, que é um treino de corrida que a gente faz para unir as mulheres, para trazer elas para ter esse primeiro contato com a corrida, né? Porque quando a gente está no meio da corrida, a gente tem a sensação que todo mundo corre, né? Que todo mundo participa disso, mas tem muitas pessoas que só ficam do lado de fora olhando, né? Tem vergonha de participar, se sentem inadequadas, falam, eu vou lá, vou passar vergonha numa corrida, né? Então a gente Uhum. criou esse treino para que elas se sentissem à vontade, pudessem participar, tivessem esse primeiro contato e viesse a se apaixonar pela corrida, que foi o esporte que mudou as nossas vidas. E é um treino muito bacana, que acontece aqui no interior de São Paulo, né? E a gente reúne, em média, 1.000, 1.200 mulheres por evento. Bom, vamos, a gente tem muito assunto. Sim. Vamos falar primeiro desse projeto, né, que você tem com as meninas. Queria que você contasse como é que surgiu, quanto tempo você já está nesse, e todo mundo já vê que você tem várias provas, só vê a quantidade de medalha aí atrás de você. Aqui só tá as Então, meias e maratona, e uma outra de 15. As outras não então estão fala um ainda. pouco pra gente desse projeto. Bom, o projeto surgiu assim. Eu já treinava junto com a Mavi Dotti aqui em Limeira, a gente treinava na mesma assessoria. E eu fui escolhida para ser embaixadora de uma corrida do Oba Hortifruti, na cidade de Campinas. E nessa mesma campanha, né, da corrida, a Van conhecia a Vanessa Guinello, que também era uma das embaixadoras da corrida. Então a gente teve aquela empatia, aquela sintonia logo de cara. Começamos a treinar juntas, participar juntas de eventos que a gente era convidada. E surgiu assim, né? A gente gosta de uma agregar a outra, juntar. A Má conheceu a Van e a gente começou a ir para as provas em São Paulo juntas. E aí a gente foi convidada para ser também tipo embaixadora de um treino, de um treino mesmo, numa loja em Piracicaba que é a Run For, que é do Guilherme, dono da Chelsea Sports. E aí nós fomos e foi Let's Run Girls. Esse treino. Foi um treino assim, despretensioso do nada, a gente pediu doação, não tinha camiseta, não tinha nada. E nós convidamos no Instagram e reunimos 150 mulheres. Arrecadamos bastante litro de leite e tal. E a gente voltou para casa e falou, gente, vamos fazer o negócio ficar grande, né? Vamos fazer uma camiseta. Vamos, que a gente, mulher gosta, né, de festa, de bagulho, a gente ama. Vamos fazer uma camiseta. E daí surgiu a camiseta, surgiram as asas. Hoje a nossa camiseta, assim, a gente vê
a gente fala que é as asas tudo, né? Que tem o símbolo do nosso treino é um brasão com a asa. E essa camiseta a gente vê rodando o Brasil inteiro, porque tem mulheres do Brasil que compram, não vão no treino, mas elas querem usar, porque é uma camiseta que, de certa forma, empodera. As mulheres elas falam que elas colocam a camiseta e elas se sentem capazes de voar. E esse é o nosso intuito. Então, partimos para o segundo treino com camiseta, conseguimos patrocínio, né? Aqui em Limeira, que é a minha cidade, que eu conheço bastante gente. E foi um sucesso, 600 mulheres. A gente ficou assim, incrédula. Foi muito engraçado, Pedro, porque a gente abriu as inscrições, a gente fez todo aquele esquema, abriu as inscrições e falou, vamos abrir 300, morrendo de medo de não vender 50, de não ter 50 camisetas. Foram em 2 horas as 300 vagas. Foi assim, ó. Pá. Ai, meu Deus, será que a gente abre mais? Ah, tá bom, vamos abrir mais 100. E era assim muito rápido. No que a gente abria, pá, esgotava as vagas. E foi essa etapa, a primeira em Limeira, né, de 600 mulheres. Aí a gente faz a zumba. No começo tem a zumba, a gente dança, tem o nosso coreógrafo. A gente ensaia sempre uma música junta nesse treino e dança em cima do palco. A gente corre. Tem mulheres que caminham 5K. E quando termina, tem um café da manhã que a gente oferece para elas, um mega de um café da manhã, né? E elas, assim, elas curtem muito, é o momento que elas se permitem. E isso foi em 2000, a primeira etapa, assim, oficial que a gente considera foi em final de 2018. 2019 nós tivemos 3 etapas. E esse ano nós tivemos uma só em fevereiro. Teríamos mais 3, inclusive uma em São Paulo. Mas... que Deus não quis assim, mas a gente ainda vai, se Deus quiser, bater asa aí por esse Brasilzão todo, porque a gente tem muito pedido, as mulheres gostam e querem que a gente leve o Let's para várias partes aí. E como é que foi, assim, na véspera do primeiro evento, depois de todas essas notícias boas, de quantidade de inscrições, como é que foi essa véspera, assim, de quais foram as expectativas e qual foi o pós-evento, né? Qual foi a sensação do pós-evento? Olha, é uma coisa, só de você falar eu já arrepio, sabe? Todo o evento do Let's, assim, é uma energia que a gente recebe dessas meninas incrível. Porque a gente aqui, tanto eu, a Mava, a gente compartilha o nosso cotidiano, nossa vida, nosso dia a dia aqui no Instagram. E o nosso principal intuito é esse, é inspirar, é motivar as mulheres, porque isso é muito importante, né? Às vezes a gente acha que é um trabalho bobo, mas não é. A gente recebe muito feedback de mulheres que falam: Meu, você mudou a minha vida, você me ajudou a virar uma chave, eu comecei, eu espero o seu bom dia. Sabe, eu vejo você treinar, eu me motivo a ir também. Então, a gente ter esse momento com elas, em que a maioria delas desvirtualiza ali, que a gente só se conhece através das redes sociais, é assim, você não tem ideia. É tanto abraço, é tanto beijo, é tanto carinho, que a gente sai assim, cara, estarrecida. Então, a véspera foi de muita tensão e medo, porque a gente nunca tinha feito um evento, né? Embora a gente tivesse todo o respaldo da Chelsea Sports junto com a gente nunca tinha feito um evento. E foi perfeito, foi incrível, só feedback positivo, e daí a gente só quer fazer cada vez melhor, né? E graças a Deus tem dado sempre muito certo. Deve estar fazendo uma falta, né, nesse momento, assim, esse Nossa, calor muito. humano. Muita, isso faz. E também não adiantaria fazer um negócio se a gente não puder ter o calor humano que a gente tanto gosta, né? Com Então, certeza. mas nós estamos aí para sair do forno, talvez uma etapa meio que online aí, na medida do possível, porque a gente está tendo muito pedido mesmo. Que isso dá força, sabe? Então é muito Uhum. gostoso. É, falando um pouco do evento, assim, quais foram, assim, depois do primeiro, o segundo, qual foi o feedback? Porque, assim, uma coisa é você ter um feedback nas mídias sociais, no virtual, como você fala. Qual foi o feedback no presencial, né? E como lidar com isso? Porque você já está se transformando, já se transformou numa referência. Como é que é também lidar com essa posição de referência? Então, é uma coisa que, assim, é muito gostoso, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo, para mim, Priscila, e para as meninas também, a gente se sente um pouco responsável, né? Pouco não, muito responsável. Porque a gente motiva, inspira tal, e então tudo que a gente fala tem um peso muito grande. Algumas pessoas conseguem, outras, né, levam ao pé da letra. Como, por exemplo, quando a gente vai treinando para uma maratona. Muitas pessoas, inspirada em você, eu quero fazer uma maratona. Fico apavorada, porque eu falo, e daí, quantas meias você já fez? Quanto tempo você corre?
sabe? A gente vê muitas pessoas não respeitando o processo, já indo de cara para uma longa distância, sem ter fortalecimento, sem ter tudo isso, né? Então, isso Uhum. é uma coisa que a gente prega muito, porque se hoje eu faço maratona, se eu corro, se a Van tem uma performance, tem todo um tempo de treinamento, né? Não é de uma hora para outra. E às vezes a pessoa olha o agora, eu quero ser assim e quer ser assim, né? É. Então, isso é uma responsabilidade que a gente encara com responsabilidade mesmo. Mas, infelizmente, cada um faz o que quer, né? A gente não consegue controlar. Mas em relação a outras questões, não só a parte esportiva, né? Você tem algum outro tipo de feedback? Por exemplo, eu tive mais disposição para encarar novos desafios na minha vida. Enfim, você tem esse feedback? Sim, a gente tem muito, muito, muito. Inclusive, de quinta-feira, né? Normalmente eu posto um TBT, que eu sempre conto história de mulheres, que é uma coisa que eu amo fazer, porque eu falo, eu motivo, eu dou uma inspirada nas pessoas através da minha história, mas tem tanta história por aí que a gente fala, putz, as pessoas precisam conhecer essa história, né? Então, às vezes eu compartilho, já compartilhei histórias de mulheres que venceram câncer e que se descobriram na corrida, venceram a depressão, assim, sobrepeso, muitas, muitas, muitas. A Van aí, amiga, tô falando de você. Sabe, muitas que venceram, né, peso, recuperaram a autoestima, se redescobriram, muitas, muitas. Então, isso pra gente é muito gratificante, né, Pedro? Eu acho que é a parte boa. A Ledinha aí também. Que delícia. E Oi, qual que é amiga! a sua grande superação? Porque falar dos outros às vezes é mais fácil do que a gente falar de nós mesmos. Não, eu falo muito de mim, né? Então, às vezes eu quero falar dos outros também, porque eu falo muito de mim. Pedro, então, eu tive uma doença crônica, né, que se chamava UC, urticária crônica, e que me obrigou a tomar corticoide por muito tempo, uma doença que eu não descobria a causa, que inchava minha boca do nada, fechava minha glote, enchia meu corpo de coceira. E nisso, por causa de tanto remédio, eu acabei tomando, engordando 15 quilos, depressão, tive dificuldade para engravidar, esteatose hepática e diversas coisas por conta do medicamento. E eu, sinceramente, às vezes as pessoas falam assim, ah, não é possível, mas eu atribuo 100% a minha cura à corrida. Por quê? Porque aquela doença, ela me deixava tão deprimida, tão, sabe, eu me sentia tão incapaz de tudo na vida, que eu não tinha sensação de prazer, eu não tinha esse hormônio do bem-estar que eu tenho, essa endorfina hoje na minha veia, né? A gente se sente mal, e a endorfina é muito poderosa. Então, eu acho que assim, eu já contei isso diversas vezes, mas tiveram episódios de eu estar toda cheia de urticária, as pernas, assim, parecia aquelas placas vermelhas, tudo coçando. E eu saía para correr, quando eu voltava, eu não tinha nada. Então, assim, era como se fosse um remédio mesmo, e uma coisa que me fazia muito bem. Então, eu tive essa grande superação, sim. Comecei a me sentir capaz de tudo na vida através da corrida. Me descobri, assim, uma mulher que estava aqui dentro, que veio à tona através da corrida, com certeza. E como é que você falou de engravidar? Como é que foi fazer esse processo com a corrida, o pré, o durante, o pós? Não, Porque, enquanto eu estava grávida, eu não corria. porque muda toda a vida também, de uma certa forma. Você se adaptou. Não, eu falei, durante a gravidez eu não corria ainda. Nessa época da gravidez, né? Mas assim, então foi depois que meu filho nasceu, que ele já tinha um ano e pouquinho, que eu voltei que eu realmente falei, opa, olhei pra mim e falei, não, vamos fazer alguma coisa por você. E eu tinha esse sonho de correr. Foi daí que eu resolvi me dedicar mesmo à corrida, mas depois que ele nasceu. E eu hoje em dia eu vejo aí muitas meninas grávidas correndo com barrigão, eu acho o máximo. Falei, devia ter começado quando eu tava barriguda também. Mas há um tempo atrás, a gente vê assim, a corrida ela teve um boom muito grande. De quanto tempo pra cá? Uns 4, 5 anos, não sei. Exatamente. Né? Porque antes a gente via uns loucos aí correndo, mas eram poucos, né? Imagina se você visse uma mulher grávida correndo na rua 6, 7 anos atrás, né? Minha mãe ia me puxar pelos cabelos, ia falar, você tá louca? Não pode. E hoje em E hoje dia a você gente tem mais vê. informação, né? Hoje a gente tem muito mais informação. Exatamente. Com Exatamente. com que todo veio. E ele, o seu filho também é um parceiro de corrida ou ele, por enquanto ele só assiste? Olha, assim, as meninas sabem, né? No Letes.
ele assim, ele vai à loucura, né? Ele se acha, ele fica no ponto de água, de hidratação, entregando água para as meninas. Ele se sente parte, ele quer subir no palco, ele ama, e assim, ele tem uma admiração por mim gigante. Tanto que eu falo que na minha primeira maratona no Rio, eu tive muita cãibra desde do quilômetro 28. Muita. Eu nunca tive cãibra em treino, nada. Nunca tive cãibra, justo, né? Aquele tempo úmido, perdia muito sal, tal, tive a cãibra. E o que me levou mesmo é saber que ele estava lá me esperando. Porque eu nunca tinha feito maratona, eu tinha treinado no máximo até 30 quilômetros. Eu falava, gente, eu vou desistir. Eu tenho um motivo para desistir. Eu tô com cãibra. Tá doendo, minha panturrilha tá uma bola. Perdi 3 unhas do pé. Tava em sofrimento. Sabe, tênis errado. Ai, tudo errado na primeira. E aí eu falei, não, eu tenho motivo para desistir. Mas não, tinha um motivo maior me esperando na linha de chegada, né? Como que eu ia falar, filho, a mãe não conseguiu, né? Eu desisti. E a minha vida inteira eu desisti das coisas, né? Nunca fui de enfrentar. Ai, ficou difícil, desiste, querida. Não vai sofrer, desiste. E eu fui. E assim, quando eu cruzei a linha de chegada, meu marido, não sei como, conseguiu entrar com ele lá dentro, antes da medalha. Ó, eu não acreditei. Eu tenho um vídeo assim que a Van filmou. Eu ajoelho no chão e eu, sabe, eu falo, meu Deus, obrigada. Porque ele tava me esperando. Imagina se eu tivesse chamado Uber. Ia traumatizar a criança. E daí no Rio, assim, ele ficou todo orgulhoso, passou a pegar medalha comigo e foi maravilhoso. E depois eu fiz Mendonça na Argentina, ah lá, e Nova York. Nova York, eles daqui, acompanhando, né? Que daí eu fui sozinha mas sempre gravando. Inclusive em Nova York eu fiz ligação ao vivo, correndo. Filho! A mais louca. Que assim, sabe, Pedro, para mim correr, não que quem corra por performance, quem corra por tempo, não aproveite, mas eu quero, sabe, eu quero curtir, eu quero tirar foto, eu quero dar risada, eu quero ver cada, sabe? Ligar, Uhum. liguei pra minha amiga, liguei pro meu marido com meu filho, pra minha mãe, e correndo. Então, assim, A ele gente, tem o maior orgulho de mim, isso eu sei. a gente percebe nos stories, tem mesmo. É, ele é uma É, figura. a gente tocou no assunto família. O projeto ele impacta, obviamente, diretamente a mulher, mas também indiretamente a família. A presença da família também nos eventos, como é que é isso? Filhos, maridos, agregados, enfim, família. Não, a gente não impede, né? O Let's é um evento fechado, até por conta do Aham, café da manhã, por conta de tudo que a gente oferece. Se a gente deixar aham, aberto, a gente não tem controle, né? Então é um evento fechado que se os homens quiserem ir, eles podem até ir. Mas a gente quer mesmo que, tipo, que as meninas se sintam à vontade para correr. Porque, assim, eu tô falando com você que é um homem, mas existem muitos maridos que não deixam as mulheres ir. Muitos. A gente recebe muito. Porque o marido tem ciúmes, porque é lugar que tem homem, porque não sei o quê. Então elas falam: não, é um lugar só para mulher, só vai mulher. Porque é uma realidade de muitas mulheres ainda. Né? Parece uma coisa absurda quando a gente fala, mas ainda é. Então, assim, a prioridade são as mulheres. Algumas levam os filhos, mas a maioria delas, assim, quer ter esse tempo para elas. Então, para dançar, para curtir, elas vão muito com as amigas. Mas a gente não impede, não. Inclusive, no final do ano passado, nós tivemos uma etapa em Piracicaba, que foi uma sunset, final da tarde, que foi Let's Run Girls and Boys. Foi numa cervejaria em Piracicaba e foi muito bacana e teve a presença dos meninos também. Porque muitos homens querem participar do Let's. Isso é a verdade. Você falou que é um momento, né, da mulher, esse evento, é, mas como é que a gente pode tirar, porque ter um evento a gente poderia jogar dentro de um espaço. Como que a gente pode ampliar esse espaço também para o diálogo, para a gente não ter que ter um evento só para a mulher e ter um respeito, né? Porque a corrida ela também é para todo mundo, né? Como que a gente Sim. pode quebrar também esse tabu com os homens, principalmente, de que tem que ter o respeito, né? É. Então, é um assunto meio polêmico, né? Existem mais corridas que não tem delimitado. Eu vejo que não tem evento Let's Run Boys, vamos dizer, não existe. Existe o Let's Run Girls. Porque a gente quer trazer essa feminilidade, esse negócio, mas assim,
É um assunto complicado. É difícil falar sobre isso. Não, tudo bem. Agora vamos ao outro projeto, porque você faz 350 mil coisas além de fazer tudo. Me conte. É, pode. Assim, Pedro, a gente está numa era digital, né, e de muitos infoprodutos. Eu tenho uma agência de marketing que trabalha comigo e eles falaram, Pri, por que a gente não faz um infoproduto? Uma coisa para essas meninas que querem. Que nem eu tive, quando eu comecei a correr, eu tive apoio, tive amigas que corriam, que me puxavam. Muitas são sozinhas e não tem ninguém que corre no seu círculo e Uhum. querem uma ajuda. Então, eu lancei o projeto Partindo do Zero, que era isso. As pessoas se inscreviam e a gente, foram 10 dias e eu contei a minha trajetória, contava a minha história, falei como foi comigo no começo, o que funcionou, o que não funcionou, contando da minha experiência, né? Uhum. E sobre tudo, respiração, é dor de lado, é meia de compressão, de correr ou não correr com música, enfim, vários temas que eu sinto, né, através do que eu recebo aqui no Instagram, que eu sentia que eram as dores delas, né? Foi muito legal. Tive mais de 100 participantes, que até hoje a gente tem grupo de WhatsApp, que a gente conversa, elas contam as experiências dela, a evolução delas. E agora a gente vai, logo dentro em breve, lançar uma nova etapa do Partindo do Zero, que eu tenho bastante pedido. E no final desse evento, né, desse produto, tinha uma planilha de 5K, que foi elaborada pelo meu personal, assinada por ele, que era um desafio para elas correr 5 quilômetros em 30 dias. E então elas foram seguindo passo a passo e conseguiram, a maioria também, que não desistiu, concluir esses 5K aí e começaram. Desde então, começaram muitas e estão aí correndo até hoje, já aumentaram distância. Mas eu sempre falo uma coisa muito importante. Eu não sou formada em educação física, eu nunca dei aula. Meu intuito é inspirar e sempre digo: procurem um profissional. Procurem um profissional, porque eu só consegui levar a corrida a sério, eu só consegui me dedicar realmente a partir do momento que eu procurei um profissional e que procurei uma assessoria e tive todo esse suporte, né? Uhum. Porque muitas pessoas começam aí na louca, se lesionam e depois tem que parar. Né? A mulherada fica desesperada: eu preciso perder peso, começa a correr todo dia, 7 dias por semana. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, não vai dar certo. Então, eu tenho muito essa preocupação. E foi muito legal. Foi um projeto muito bacana que me trouxe, assim, muita alegria. E por isso eu vou fazer de novo, sim, dentro em breve. E o que foi que mais te. Porque, assim, quando você faz um projeto como esse, não só quem participa que aprende, você também aprende porque você tem contato com outras pessoas, outras realidades. E o que você tirou de lição desse primeiro evento para a sua vida? Nossa, olha, é uma troca muito gostosa, sabe? É uma troca muito gostosa. O que eu tiro, assim, é que a realidade de cada um é a realidade de cada um, mas assim, o sonho ele só não acontece para quem desiste, né? Então, e a gente vê ali, muitas começam e desistem. E vejo pessoas que perdem tanto tempo na vida assim, né? Começando e parando, começando e parando. Então, cada vez mais eu tento bater nessa tecla para as pessoas: não desiste diante das primeiras dificuldades. Todo mundo enfrenta, né, as primeiras dificuldades. Então, eu começo a entender um pouco dessa dificuldade de cada uma delas. É... E a gente acaba até virando um pouco de psicóloga, amiga, sabe? Elas se abrem, contam os problemas. Então, sim, é só crescimento mesmo. Eu acredito, eu cresço muito com essa troca com as meninas. Muito mesmo. E o que você acha que mais se transformou na sua vida com a corrida, com esses dois projetos? O que você acha que se tornou mais resistente, mais perseverante? O que foi que mais você vê no seu dia a dia? Então, foi aquilo que acho que eu te falei, eu parei de desistir, né? Porque eu sempre fui uma pessoa mimada, uma menina mimada, protegida, super protegida, papai, a mamãe e tal. Porque minha mãe separou do meu pai, então tinha proteção do lado de cá, do lado de lá, todo mundo, ninguém queria ver sofrer, e nananã. E acaba que estraga você e te impede de sofrer. E o sofrimento, ele é uma coisa que faz a gente crescer muito, né? Então, assim, correndo, eu vi que tudo na vida tem sabe, tudo passa, né? Que nem uma maratona mesmo, uma meia maratona. Quando eu cruzei a primeira linha de chegada dos meus 21, eu falei: cara, eu quero viver isso para sempre, porque eu fui capaz de iniciar
concluir todo o processo e terminar, né? Coisa pelas minhas próprias pernas, sentir dor, sentir medo, sentir vontade de desistir, mas eu não desisti. Então, essa sensação de eu quero, eu posso, eu sou capaz, a gente consegue trazer para as outras áreas da vida da gente, né? Isso é um fato. Então, eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a me alimentar melhor, a levar meus treinos a sério, acordar cedo, né? Então, a corrida me modificou completamente. Hoje em dia eu tô fazendo curso, né? Vou me formar em coach, não que eu vá exercer essa profissão, mas eu quis aprender mais sobre o comportamento humano mesmo, sobre entender sobre, sabe? Isso para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar, não que eu vá atender ou fazer nada disso, não. Mas eu gosto de entender sobre isso porque concluir uma maratona é uma viagem para dentro da gente e correr transforma as vidas, né? Correr transforma, é tão simples, é tão simples. E, então é isso, eu mudei por completo, eu sou muito mais forte, muito mais resiliente. Desconhecia essa pessoa que existia dentro de mim, pra te falar a verdade. Na corrida tem sempre alguns pontos muito polêmicos e eu acho muito interessante essas polêmicas, como do tipo, correr ou não correr com fone de ouvido. É, então, existe tudo isso, né? É muito pessoal, mas eu adoro, eu adoro. Você corre de fone? Não, Você corre sim? Olha, eu eu admiro. prefiro. Eu admiro. Mas eu comecei correndo de fone e um dia eu fui fazer um treino com uma amiga minha, ela falou assim, corre sem fone. Aí eu comecei a sentir, mas aí também é muito particular porque eu também corro trail, então eu tenho também Ah, o lado na natureza. não. Você começa a perceber, olhar mais, né, o seu entorno. Mas eu acho interessante essas polêmicas minhas, como do tipo é, treinar de manhã e treinar à noite. É, é. Isso aí é muito pessoal. O importante é treinar, né? Mas é o que eu falo, para pessoas assim que nem eu, procrastinadoras, que sabe, que inventam uma desculpa sempre, o de manhã é fundamental. Porque se você deixar para tarde, o risco de você deixar para amanhã e de amanhã para depois da manhã é muito grande, né? Exatamente esse ponto que eu queria chegar. Então, você treina de manhã. Então, você arruma seu dia para treinar de manhã. Logo, você acorda mais cedo e tudo mais. Como você vê o seu dia agora com essa rotina de treinamento que você não via quando se tinha na corrida? Ah, nesse momento de pandemia, Não, eu tô falando, quando você começou a treinar e começou a colocar a corrida como eu vou correr de manhã para não ter essa desculpa. Qual foi a diferença no seu dia? nossa, fantástica, fantástica. Eu sempre fui assim, eu treinava no final da tarde. 5h30, 6 horas. E eu achava que esse era o horário ideal. Aí eu dormia mais tarde, acordava mais tarde, passava o dia arrastando, né? Chegava à noite. Meu marido sempre falava: paga academia para ir 2 vezes no mês. E era assim, porque sempre surgia alguma coisa, aparecia alguma coisa, não ia, né? Então, quando eu vi, falei: gente, não, para eu correr eu tenho que correr de manhã. Porque se eu deixar para correr à noite, no começo eu até comecei, para te falar a verdade, eu até ia com um grupo de corrida que ia à noite, mas nossa, a gente acaba ficando muito elétrico, não sei, demorava mais para dormir. E o de manhã é fantástico, né? Pela manhã eu acho assim incrível. Eu tenho muita vontade de correr trail, vou chegar lá ainda, porque eu gosto muito da Super natureza. Você vê indico. o nascer do sol, você vê, sabe? As coisas assim, parece que o ar tá mais leve, né? Pela manhã. À tarde a gente sente um certo peso. Uhum. Então, eu acho que, assim, para mim, foi fundamental. Até porque eu tenho filho, então, tem a casa, que nem agora eu vim aqui para falar com você, ó. Hoje eu fiz foto, fiz jantar, deixei todo mundo jantado lá embaixo, subi aqui, mas eu mesma não jantei ainda. Então, assim, tem mil coisas, né? Que se a gente deixa para tarde, a chance de falhar é muito grande. Então, eu indico para todo mundo, falo, gente, que tem pessoas que vêm assim, ah, eu não gosto de treinar de manhã, ah, eu não rendo de manhã. Começa, insiste, insiste, insiste um pouquinho. E, meu, a maioria das pessoas fala, ó, que bom que eu me rendi ao período da manhã, porque é muito melhor. Voltando um pouco na parte de inspirar, você falou que vê a camiseta, né, nas provas e fica muito feliz. Eu queria te perguntar, você já chegou a ser reconhecida, né, em quando você estava treinando, em alguma prova, e como é que foi isso para você? Muitas vezes. A Van tá aí, ó, pergunta a Van, muitas vezes.
é muito gostoso, sabe? Até meu marido, ele vai nos lugares assim, o pessoal, ele não gosta de aparecer muito. Meu filho já é mais aparecido. Mas ele fala, viu, todo mundo já sabe da minha vida, já me conhece, né? E a questão das asas, inclusive, eu tive pouco antes, logo no carnaval, eu fui pro Beto Carreiro, tava em Camboriú correndo. E as meninas, assim, eu passei correndo na avenida, fui. Tinha umas meninas que estavam correndo também, elas pararam e ficaram olhando. Aí, a hora que eu voltei, ai, posso? Deixa eu falar. Ai, te sigo no Instagram. Eu falei, gente, em Camboriú, ai, que delícia, ai, não sei o quê, sabe? Então, assim, é muito gratificante. Né, Van? A É do gente, tipo que você. Mas fora da corrida também você estava passeando ou ainda não. sim, direto. É até engraçado. Olha meu personal aí. Oi, Ale! É muito engraçado. A gente, assim, a gente é bem conhecida e eu recebo muito carinho na rua quando eu encontro as pessoas que me acompanham. É muito gostoso, Pedro. É muito gostoso mesmo. Já chegou a te dar medo de chegar a esse ponto de ser reconhecida na rua sem estar no treino? Não. Medo? É, da responsabilidade, como a gente falou, ou sempre foi muito tranquilo você estar à frente da parte de empoderamento? Não, para mim é tranquilo. Eu já participei de algumas palestras, inclusive, sabe? Já participei mesmo de falar em palco, falar para bastante pessoas. Eu gosto, né? E a minha preocupação é assim, em ser eu, ser verdadeira, né? Tratar as pessoas da mesma forma que eu falo com elas aqui, com todo carinho, com toda a simpatia que eu acho que as pessoas merecem, né? Elas te acompanham, elas estão te aplaudindo, estão, sabe, te dando força quando você precisa. Então, minha preocupação é essa, em tratar todo mundo da forma que elas merecem ser tratadas, né? Entendeu? Então, eu não poupo esforços para isso, não. Vamos falar um pouco de provas. Qual foi a sua primeira prova e qual que foi a prova mais difícil que você fez? Olha, primeira prova da vida, sim? Primeira prova da vida. Você sabe que outro dia eu precisava fazer esse levantamento. Deus me livre. Ó, da época mais procrastinadora da minha vida, que foi em torno de 2011, 2012, eu participava assim, eventualmente de alguma prova aqui da minha cidade. E eu acredito que foi uma corrida da Ariel que eu fiz, de 5 quilômetros. Foi essa, que tava um frio do caramba, até às vezes aparece recordação no Facebook aqui. É, foi essa. E a prova assim mais difícil, sem ser maratona, foi Garatá 23K, que eu fiz. Um calor do cão o ano que a gente fez, assim, e eu não estava acostumada, nunca tinha corrido trilha, né? E eu achei que era assim, só aquelas paisagens lindas do lado daqueles lagos, daquelas represas maravilhosas. Não imaginei, né, a Van 8. Eu e a Van nessa do Igaratá. Pedro do céu, as duas loucas, né? Com tênis inapropriado, escorregavan. Eu ia falar essa também. 23 que valeu por 30, 40, sei lá. Gente, usou o cajado. Era muita subida. Você já fez Igaratá, Pedro? Não, mas eu escuto muito esse feedback de quem vai para a rua e da rua e vai tentar fazer essa prova. É um E a feedback gente, muito comum. a gente falava enganatá, porque as fotos da prova são só represa maravilhosa. Ela é linda, mas é dura. É dura, é muita subida, muita pedra. E assim, para quem não tá acostumado, meu Deus, pra gente foi um sofrimento do caramba. Ainda E vocês tava frio, e deram tava sorte. calor. Ah, então, ainda vocês deram sorte que estava calor, porque você Calor pega pra um caramba. terreno bem mais molhado, com barro, Mas era fica um mais. calor assim, que sabe aquele calor abafado de que ia vir chuva, tanto que a gente achou que ia vir chuva, e daí ficou aquela panela de pressão. Não, foi muito traumático, mas valeu a pena. E a prova que você fala, nossa, essa vai ficar para o resto da minha vida. Ah, meu filho, é que é Nova York, que eu até tatuei. Não, Nova York, porque assim, eu falava que eu nunca ia fazer maratona. Acho que a maioria das pessoas começam correndo assim, né? Ai, não vou correr maratona. E aí, quando eu fui evoluindo, eu falei, ai, tá na hora, né? Eu vou ter que fazer uma maratona, eu quero fazer Nova York. Mas dificuldade financeira, mil e uma questões, né?
sorteio, e é muito caro para ir mesmo, acabou que ficou para depois. Eu fui primeiro para o Rio, daí fiz Mendonça, mas Nova York foi a realização de um sonho, né? Eu queria ter feito a minha primeira maratona em Nova York, mas eu falo, Deus sabe as coisas e foi na hora que tinha que ser, foi com as minhas amigas e foi mágico do início ao fim. Eu fui sorteada para a prova. Eu tinha isso muito em mente, sabe? Eu falava, não, tem que ser e vai ser a hora que tiver que ser, né? Índice, eu sabia que eu não. Ah lá, o Glaucio tava lá, hein, Glaucio? O Glaucio Campos. Índice, eu sabia que ia ser difícil, porque tem que ter, né, todo, é meio louco. E eu fui sorteada. Então, o fato de ser sorteada, para mim, já foi uma mega vitória. E ter que, assim, correr atrás e, né, custear tudo, foi viajar sem marido, sem filho, foi tudo, né? Foi uma construção que foi coroada com essa medalha maravilhosa aí, que foi um sonho da minha vida, que, nossa, eu falo, se eu tivesse condições, é uma prova que eu faria todo ano. Porque Nova York não tem como você desistir no meio da prova, as pessoas te empurram. É aquela plateia do início ao fim. Tem algum trecho lá, o outro que não tem pouca gente na rua, mas a maior parte do tempo é um monte de banda, as pessoas gritando, aquilo te impulsiona, né? Você corre 42 quilômetros sem nem ver. Eu não vi. Então foi muito gostoso. É uma prova, sem dúvida, foi o sonho da minha vida, assim, de corredora. E qual que é a prova que você ainda não fez, que você fala, eu tenho que fazer? Então, queria fazer as majors, né? Quero fazer as majors. É, Tem várias que eu quero fazer. Eu gostaria de fazer uphill. Uphill é uma prova que eu gostaria muito de fazer. Gostaria de fazer, como é que chama lá na Fernando de Noronha, Noronha 21K, uma prova que eu morro de vontade. Bonito 21K. E as majors. E o desafio da Disney também é um sonho. Correr Vai as fazer as 4 três? provas seguidas. Hã? Vai fazer as quatro? Ah, sim. Ah, lógico. Se for para ir, tem que fazer as 4. Já tá na chuva, né? Tem que se Já molhar. tá na chuva, vixe, é para isso. E qual que seria o seu projeto do ano se não fosse a pandemia? Se não fosse a pandemia, eu teria feito, iria para Berlim, né? Se tudo tivesse corrido bem, a gente iria fazer mais uma etapa aí das majors, né? Que eu pretendo fazer uma por ano, mas 2020 não quis assim. Então vai ficar para depois, mas vai acontecer ainda. E voltando com a questão, com a relação com o público feminino, nesse momento que está todo mundo isolado e tudo mais, né, enfim, com todo esse turbilhão de sentimentos, como é que você também está conversando? Tem tido essa conversa com esse grupo? E como é que tem sido? Então, tem muitas realidades diferentes, né? É o que eu falo. Tem pessoas, quem mora em São Paulo acabou ficando bem mais preso do que a gente aqui no interior. Quem mora em condomínio, que nem eu, também não tive. Lógico que eu senti, porque não podia treinar em grupo, não podia, né? Mas eu tinha até a liberdade de correr aqui dentro. Tem pessoas que têm esteira, mas tem seguidoras minhas que moram no Nordeste, em outras partes do país, dependendo de onde estivessem, elas, sabe, ficaram sem academia, ficaram sem várias coisas, mas todo mundo deu um jeito. Eu fiquei chocada. Eu nunca fiz uma corrida estacionária. E teve tanta gente que eu vi que ficou, correndo estacionário. Eu fiquei em choque. Correndo no quintal, dando volta em volta da casa, né? E muitas pessoas, por ter mais esse tempo dentro de casa, acabaram começando a fazer atividades. Você vê, né? Quantas coisas cresceram aí, as aulas online, venda de bicicleta, de esteira, de equipamento para treino em casa. Por um Eu lado, falo, assusta. eu comprei uma Ah, bike por causa disso. então, meu marido também comprou bicicleta, começou a fazer trilha. Eu também pedalei algumas vezes. Aluguei uma bicicleta de spinning que ficou aqui em casa. Eu ligava a aula e fazia. Então, assim, foi um momento né, de mudança, mas eu acho que muitas pessoas começaram a olhar mais para a saúde, para a qualidade de vida, porque muita gente quer. Daí, a hora que vê que não pode, aí elas querem mais ainda, né? Agora eu quero ver agora, quando voltar, se elas vão levar a sério ou não. É, tem a possibilidade de te encontrar.
na trilha e no triatlo ou não é uma possibilidade ainda? Tem. Oh, tem? Ah, Porque eu vi a que você minha. falou da bicicleta, eu falei, É. será que já E eu tá nado ali? também, eu nado. Olha, A minha professora de corrida é a Carol Bilato, não sei se você conhece. Ela é sim. triatleta, foi aí, meu, uma revelação no último Ironman aqui do Brasil, ganhou de amadora, categoria amadora. Tipo, a Carol arrasa. E ela sempre fala pra mim, ela fala, Pri, você nada super bem, você corre bem. Você... E o meu problema é assim, eu não tenho coragem de nadar dentro do rio, não, nessas represas. Ai, não sei. Mas eu ainda vou fazer uma provinha aí, já, se Deus quiser, ainda vou fazer uma só para falar, fiz um triatlo. Então, e trilha com certeza. Trilha com certeza. Assim que tudo voltar, eu quero fazer brotas aqui na região, tem tanto lugar bonito e eu vou fazer sim. Mais provas de Tem a trilha. série do Xterra também, super recomendo. Ah lá. Só que assim, tem uma regra do trail que assim, é pisar para se molhar, para sujar, é barro, É. Mas é senão não diferente de vale a nadar pena. na represa, né? Sim. Mas eu tenho minha tia que é ultramaratonista, ela faz essas BR da vida, 135, ela faz umas coisas. Meu, que ela corre do Iapoque ao Chuí, sei lá. E eu falo, Lica, onde você vai? E ela gosta disso. Então a loucura tá meio no sangue da maneira. Não, não digo que eu vou fazer nada tão longo assim, mas eu acho muito gostoso essa essa conexão com a natureza mesmo. A Van lá, ela falou que vai pro tri. Vamos no tri, amiga. Vamos fazer Viu? tri. Mas eu vou nadar na Está piscina. gravado, viu? A gente vai salvar isso para depois tirar a prova. Vai ser uma vergonha, vai ser uma vergonha, mas tá bom. O importante é concluir. Exatamente. Você falou o importante é concluir. A corrida ela tem vários ensinamentos que a gente pode tirar. Tem gente que fala que também é uma meditação ativa. Enfim, eu também acabei de ler um livro de um romancista que fala dessa questão. Para você, a corrida, ela também é uma espécie de você colocar as ideias no lugar quando você está ali naquele momento? Muito, muito. Eu resolvo muitos problemas, eu tenho muitos insights enquanto eu corro. Nossa, é fantástico. Para mim é fantástico. E assim, com a música, tá? Eu tô escutando a música, eu tô olhando, eu tô, sabe, meu cérebro pensando. Às vezes eu venho umas ideias muito legais, eu tenho vontade de parar, sabe? E aí eu fico pensando, não vai esquecer disso, não vai esquecer disso. Mas assim, resolve muito, muito. Eu resolvo muito problema correndo. Muito mesmo. E falando especificamente da relação com o seu filho e tudo mais, a corrida vai ser um esporte que você vai incentivar todos, ele já tem alguma. A gente já pode esperar um próximo corredor aí também. Ó, eu tento, viu? Eu tento, é difícil. Eu falo, nossa, a gente tá numa geração, a molecada é difícil, eles são muito da tecnologia. E eu, hoje mesmo eu falei no Stories, falei, eu não gosto de bater de frente com ele de nada, eu gosto de, sabe, de despertando. Inclusive, agora com essas corridas virtuais, ele viu uma medalha que eu ganhei de um chocolate, né? E aí ele viu que lançou a de pizza, ele adora pizza, ele falou, mamãe, eu quero fazer também. Eu falei, então vamos fazer. Ele faz 3 quilômetros, né? Porque tem a possibilidade dos 3. Então, assim, eu acho que o exemplo, né? O exemplo é maior do que qualquer outra coisa. E a minha mãe sempre treinou, sempre frequentou academia. E eu me lembro de pequena, eu com ela na academia, ela fazendo musculação. E hoje eu levo o meu filho junto comigo, né? Na pandemia ele acabou ficando sem natação, sem tudo. O Ale vem dar aula para ele aqui no condomínio e para ele se mexer, porque as crianças, eu conversando com a minha nutricionista, com outras pessoas, muitas crianças ganharam peso, eles estão ansiosos em casa, o Arthur comendo as unhas, sabe? Porque eles perderam. A gente tem uma certa consciência, a criança não tem, né? Então, Exatamente. eu espero que sim, que ele vá para o esporte como eu. Meu marido é formado em educação física, faixa preta de jiu-jitsu, luta, gosta, a gente ama esporte e só que a gente não obriga ele a nada, sabe? Eu acho que, mas ele vê isso e ele respira isso aqui em casa, então eu Isso é acredito que ele ainda importante. vai ter um esporte para chamar dele, assim como eu tenho a corrida, né? Isso, seja qual for, né? Seja qual for.
É muito interessante essa questão do exemplo. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa sua história com a corrida, com relação também à sua mãe, se você não se A minha importar. mãe, ela nunca correu, né? Mas ela sempre treinou. Ela fazia musculação, ela fazia jazz, ela fazia, na época, né, as ginásticas, como é que fala? Localizada. E ela sempre me levava junto. Só que a minha mãe sempre me incentivou também a treinar. Natação, hipismo, tênis, balé, tudo que eu falava, mãe, eu quero fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Também nunca foi daquela coisa de, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Eu fiz natação durante um longo período por conta da asma que eu tinha. Nadei pra caramba. E depois eu fui experimentando um pouco de tudo, sabe? Uhum. E ela sempre me apoiou, né? Joguei vôlei um tempo também, no clube aqui da cidade, que eu gosto. Eu sempre gostei do esporte. Mas sempre tive esse respaldo dos meus pais e sempre o exemplo da minha mãe, né? De caminhando, de fazendo, sabe? E se alimentando bem, e se cuidando, né? Então acho que ela não precisava ficar falando, mas foi incutindo em mim essa vontade, sabe? Então, isso é muito bom e é isso que eu procuro passar para o meu filho também. Sempre foi leve, mas ainda mais o Arthur, ele vê eu chegando, quando a gente participa de corrida, uma vez ou outra ganha um troféu, ele se sente super orgulhoso, sabe? Então é uma sementinha que a gente vai plantando ali para colher depois. A gente você tocou no assunto da questão da pandemia, que a gente está olhando mais para a questão da saúde, a gente falou da questão das crianças também, que estão bastante agitadas. É, assim que a gente tiver tudo isso em ordem, de uma certa forma, você acredita que tanto as pessoas quanto as mulheres também que estão vendo você, que muitas delas talvez começaram a te acompanhar nesse momento de pandemia, é, a gente vai ter também um boom maior de mais mulheres participando de provas, desses eventos? Como é que você está aguardando todo esse retorno? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque as pessoas estão tendo muitas saudades daquilo que elas não viveram. Vamos dizer assim. Daquilo que elas tinham vontade de fazer, porque você fala, meu, a vida é muito assim, né? É muito breve. Então, por que que eu vou ficar passando vontade de fazer uma coisa, né? De viver uma coisa? Então, eu acho que as pessoas vão começar a dar mais valor ao tempo, às oportunidades. E a possibilidade, né, de se cuidar mais, sim, porque a gente viu nesse momento o quanto faz diferença uma pessoa ser saudável, né, de uma pessoa não ser saudável. Então, mais do que nunca, eu acho que as pessoas, né, torço por isso, para que elas tenham colocado a mão na consciência e entendido de uma vez por todas que o esporte é fantástico, né, salva vidas e se cuidar é muito importante. Então, eu acredito que vai acontecer isso. Eu tenho fé que elas, que elas vão levar mais a sério. Você tocou num ponto interessante, a consciência. Como é que a gente pode unir a corrida, né, ou o esporte, enfim, com a consciência da nossa saúde, né? Como é que a gente pode tentar, você que também faz esse trabalho com as mulheres, como é que a gente pode unir essas duas questões? Então, eu acho assim, quando você começa, né, eu falo por mim, pela minha experiência, quando você começa a se dedicar ao esporte, você sente vontade de se cuidar mais. Você sente vontade de ir no nutricionista, você sente vontade de se alimentar melhor, porque se você come um negócio que não faz bem, a hora que você vai treinar, você passa mal. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra, sabe? Então, eu acho que essa consciência é natural, né? Pelo menos comigo foi assim. Eu comecei querendo emagrecer, mas eu queria emagrecer porque eu queria emagrecer, não porque eu queria ser saudável, eu queria ser magra. Saudável, eu tava nem aí, eu queria ser magra. Então, e daí não, hoje, daí eu fui perdendo peso e hoje o que eu quero, eu, né, para quase 42 anos nas costas, eu quero estar saudável para eu ter mais longevidade, né? Então eu tenho que Uhum. cuidar do meu corpo como um todo e então eu acho que uma coisa vai puxando a outra e essa consciência ela anda junto, né? Ela vai aflorando. E nessa imersão que você, né, contou pra gente, você passa também essas questões, como é que isso é passado através você conta a sua experiência, você leva algumas outras informações, você pode dar uma palhinha pra gente? Ah, meu Deus. É basicamente isso, é essa troca de experiência que ajuda muito, né? Então tá sempre ali. é,
à disposição para, né? Ó, eu sou sua amiga, eu tô aqui para te ajudar. O que você precisa, o que eu posso te ajudar? Vou contando as minhas experiências, o que eu sofri, tentando falar para vocês, ó, eu sofri por causa disso. Se você não fizer isso, você talvez não sofra. Eu sentia dor na canela pra caramba, então você tem que fortalecer, né? É importante você ter um profissional, fortalece. Dor na canela, a maioria das vezes é normal, né? E, ai, para mim, há controvérsias. Tem pessoas que falam, ai, meia de compressão é só não ajuda. Para mim ajuda muito. Eu vejo muita diferença. Então, se você tá sentindo dor, experimenta. Para mim funcionou assim. Se vai funcionar para você, eu não sei, mas você só vai saber tentando, né? Uhum. Então, é essa imersão aí, esse empurrão de, oh, você já foi? Tô aqui hoje, vamos lá. Hoje, sabe, tô junto. Então, é mais ou menos isso. Mas esse novo aí, a gente tá desenhando um negócio bem diferente. O primeiro foi uma experiência, né? E já foi muito Uhum. bom, mas agora a gente vai ficando cada vez melhor, vai acertando, corrigindo o que precisava ser corrigido e Vai se melhorando. transformando, é natural, né? Sim, é. A gente está chegando no final. Eu queria. É tanta informação, é tanta coisa maravilhosa, inspiradora, que talvez seja difícil da gente finalizar da forma que eu sempre finalizo, que é se você pudesse resumir numa frase, eu não vou pedir uma palavra porque talvez seja pouco, mas numa frase, tudo que você viveu e vive, né, com essa parte com a corrida e inspirando as mulheres. O que você poderia tentar resumir? Nossa. É muita coisa. Eu acho que, assim, se eu fosse falar uma frase ou uma coisa, seria, né, em relação ao meu propósito aqui, é nunca desista. Sabe? Nunca desista, independente da situação que elas estejam vivendo, que a gente esteja vivendo, porque para mim foi isso, foi o não desistir que me trouxe até aqui. Então, acho assim que o mais forte de tudo é esse, é isso, né? Não desistir, independente do que você esteja passando em qualquer coisa na sua vida, né? Se seja uma dificuldade na sua casa, com seu marido, se seja com seu filho, se seja, né, com uma coisa que você olha no espelho e você não gosta. Eu me olho no espelho, eu não gosto do que eu tô vendo, mas não desiste de mudar, né? A gente fica pondo, enfim, empecilhos para realizar os nossos sonhos, né? Mas uma coisa que me transformou muito, Pedro, que eu acho que assim, é isso que talvez seja o mais importante, né? Falando assim, é a gente fazer o melhor com aquilo que a gente tem nesse momento. Isso é muito poderoso. Então, assim, se você tem meia hora, é meia hora. Se você tem, sabe, 15 minutos, é 15 minutos. Se você tem de manhã, na hora do almoço ou à noite, é a hora que você tem. É fazer o melhor com o que você pode. E aos pouquinhos você vai, né, arrumando mais tempo, enfim. Eu acho que é isso. Porque às vezes a pessoa fica assim, ai, eu não vou correr porque eu não tenho tênis adequado. Ah, eu não vou correr porque a minha bermuda não sei o quê. Ah, eu não vou correr porque eu não tenho fone, eu não tenho Garmin. Entendeu? Então, assim, meu, quem quer faz. Liga o aplicativo do celular, liga, sabe? Então, assim, faça o melhor que você pode, com o que você tem, com aquilo que você tem nesse momento, né? E sem desistir, entendeu? Sem inventar desculpas. Então, eu acho que é isso. A gente ainda tem um tempo. Você inspira muitas mulheres, acredito que também muitos homens, muitas pessoas. Quem inspira você? Quem é você? Quem é a sua inspiração? Olha, assim, a minha fonte maior de inspiração quando eu comecei aqui foi a Tati Santin. Já falei isso para ela várias vezes. Hoje em dia a gente tem uma amizade, uma proximidade aí muito gostosa. Que eu olhei para ela na capa da revista Runners e falei: que é essa mulher? Meu Deus, eu quero ser assim, né? E comecei a seguir, acompanhar e, sabe, foi muita inspiração para mim, a Tati, a Valerie. Também é uma mulher que me inspira demais pela força, pela determinação, né? E que são essas mulheres multitarefas, porque, cara, elas dão conta de família, de filho, de mil coisas, sabe? Ainda arrumam tempo para treinar, para estar bonita, porque não é fácil, né? Você lidar com tudo isso. Então, para mim, elas são, tipo, foda mesmo, fonte de inspiração pra caramba. Eu queria. Me veio uma coisa na cabeça quando você estava falando, né, da frase. Eu sempre ouvi uma frase desde pequeno que é nunca diga nunca, É. né? Nunca eu não consigo também.
E a corrida também me trouxe isso. E aqui, conversando com tantas pessoas, de tantas realidades diferentes, há referências aos bons. E você é uma. Ah, E, que e alegria. faz muita diferença. E eu adorei o papo. Muito Ah, obrigado. também, adorei, Pedro. É, se você puder passar as suas mídias para as pessoas continuarem te acompanhando, quem não te acompanha. E eu já agradeço de coração esse Imagina. papo, essa uma hora que a gente ficou aqui, que você Passou voando, né? passou. Se você encaixou na sua vida, que todo mundo fique mais esperado, eu já estou mais esperado. Ah, fico feliz, Pedro. Assim, é o que faz meu coração vibrar, sabe? É poder fazer as pessoas, incomodar as pessoas a ponto de elas falarem, não, eu também posso, sabe? Então, esse é o meu propósito aqui, eu fico muito feliz. Quem quiser, me acompanha aí no Instagram mesmo aqui, né? @primengate. A gente tem um canal no Telegram também, tá meio abandonado, mas eu vou voltar. É que eu tô mudando de casa agora, tá uma loucura a minha Ah, vida. faz parte. Acompanha a Vagnella, Mavidote, o Let's Run Girls. A gente tá sempre aí fazendo de tudo pra movimentar essa mulherada, porque a gente quer, eu acho que as pessoas, quanto mais pessoas que têm amor próprio, sabe, que sejam capazes das coisas mais felizes, o mundo vai ser mais feliz e vai ser melhor. Então, esse é o meu propósito de vida aqui. E cada E que vez você ser melhor como continue, ser humano. e que você continue inspirando tantas pessoas. Obrigada. Você e todas as mulheres também, que são maravilhosas, e Ah, que obrigada. continuam incomodando as pessoas, porque aí faz com que Isso a aí. gente também cresça de várias formas. Muito obrigado, uma boa noite. Imagina. Eu que agradeço, Pedro. Boa Um noite, bom viu? jantar agora. Agora eu vou jantar. E a Obrigada, gente se adorei o convite, encontra, adorei te a conhecer. gente, a gente se encontra nas provas da vida. Se Deus quiser, isso aí. Um Tchau, beijão, tchau. viu? Boa Fica noite. com Deus. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.